Olá! Você quer saber o que eu faço antes de começar a desenhar qualquer coisa num projeto de uma residência pensando no conforto ambiental? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. A primeira coisa que eu faço antes de começar a análise é desenhar o terreno. Eu gosto de fazer o meu estudo começando a analisar de que lado fica o meu norte. Por quê? Porque o norte vai dizer para mim como é o comportamento solar ao longo do dia e ao longo do ano. Então, eu sei que aqui é o leste e vai ter o sol da manhã, fazendo esse percurso, passando pela frente do terreno, e aqui no final da tarde eu vou ter o sol oeste. Lembrando que essa inclinação solar e esse percurso variam de acordo com a latitude. Quanto mais próximo do Equador, mais quente, quanto mais distante do Equador, mais frio. O que isso diz para mim então? Que aqui no lado leste eu vou ter aquele sol da manhã que entra lá dentro de casa. Então, aqui nesse lado é melhor que eu coloque os dormitórios, porque se eles ficam nessa região, eles vão ser menos quentes à noite. E no lado oeste é melhor eu colocar lavanderia e área de serviço, que são lugares onde eu não permaneço muito tempo, então não faz mal que eles sejam muito quentes. Agora eu já sei qual é o percurso do sol nesse terreno. O próximo ponto que eu vou analisar é a ventilação. Eu sei o quê? Que o vento vem aqui dessa região, porque eu observei lá durante alguns dias e percebi que assim, ele vem de frente para os fundos meio inclinado. Então, de frente para o fundo a minha ventilação. Outro ponto que eu tenho que observar lá, que é bem importante, é o vizinho. Aqui desse lado eu tenho aproximadamente uns 4 metros de distância uma casa, já foi construída, é uma casa térrea, não tem grande altura, ela também não é muito grande e fica mais ou menos nessa posição do terreno. Então, ela vai interferir para mim em alguns pontos, como a ventilação e a insolação, como a gente vai ver agora. Então, analisando essa relação, a gente vai ter o seguinte: os dois terrenos, eles são quase nivelados. Tem uma pequena diferença de nível, mas não é de grande importância, não vai ter grande interferência. Aqui está a minha casa futura e aqui está a casa do vizinho. Elas têm essa distância, então, de uns 4 metros entre cada uma. Ambas vão ter alturas aproximadas, porque o vizinho tem uma casa térrea e o meu cliente pediu que eu faça uma casa térrea também. Só vai parar no subsolo, garagem, depois e lavanderia. Então, essa residência com essa distância vai fazer o quê? Vai permitir que o sol passe durante quase toda a tarde. Somente depois que ele tiver feito esse percurso e ele fizer um trechinho aqui no final da tarde, é que ela vai fazer sombreamento para mim, porque ela vai estar atrás da casa. Então, quando ela estiver aqui, já atrás dessa casa do vizinho, é que ela vai fazer sombra para mim. Outro ponto que eu devo observar em relação ao vizinho é a interferência na ventilação. Nesse trecho, ela vai permitir que a ventilação passe e cruze meu terreno sem nenhum problema. Então, não vai ter grande interferência na ventilação aqui. Só no trechinho, depois a gente vai ver mais adiante, que quando esse trecho aqui é que ela vai ter uma interferência lá no fundo. Agora eu vou analisar a nossa face do fundo. Aqui nessa face do fundo eu tenho bastantes árvores de médio e grande porte, porque aqui é uma reserva legal. Então essa mata já está aí bastante tempo, mas ela não vai ter grande interferência aqui, porque aqui é a região sul, então aqui na nossa latitude, nessa região, a gente receberia apenas um sol bem no finalzinho da tarde, bem no comecinho da manhã, no verão. Então não vai ter grande interferência para nós aqui. Olhando um pouco mais de perto, vamos ver como é que fica. O vizinho tem uma diferença de nível para o nosso terreno aí de um pouco mais de 4 metros, então o nosso terreno está aqui embaixo. Aqui ficaria a nossa residência de um pavimento. Apesar dessa diferença de nível e de as árvores estarem aqui em cima, fazendo essa barreira, ela não vai ter grande importância porque é sul. Se fosse norte, sim, eu teria problemas de insolação, mas como é sul, não tenho, porque ela não vai impedir que o sol passe, porque o outro lado, que é a fachada norte, vai ter aqui sempre essa insolação que vai sair daqui
e vai atingir a minha residência sem problema nenhum ao longo do ano, com inclinações que vão variar de inverno para verão. Se fosse aqui, eu teria problemas, mas como é do outro lado, tudo ok. Agora eu vou analisar a outra face do meu terreno, que é a face leste, que fica aqui. Esse lado tem uma característica bem importante. Ele tem um desnível bem considerável, então aqui embaixo fica a rua, aí eu tenho um aclive de mais ou menos 8 metros e aqui em cima é que fica o meu terreno. A legislação municipal diz que aqui embaixo eu posso ter no máximo 2 pavimentos, porque é um bairro residencial, então aqui eu nunca vou ter edifícios altos que poderiam impedir a minha insolação nesse lado leste para o sol da manhã dos meus dormitórios. Então, desse lado aqui, eu sempre vou ter uma boa insolação matinal, o sol sempre vai atingir aqui a minha residência, mesmo quando ele estiver nascendo aqui mais baixinho, porque eu não vou ter grandes barreiras. Então, esse lado leste vai ter sempre uma boa insolação de manhã cedo, porque aqui embaixo não vai ter interferência para mim. Agora eu vou analisar a face frontal, que é a face norte aqui. A legislação municipal pede que eu deixe aqui um recuo de 3 metros, mas eu vou deixar de 5, porque além de eu ter mais privacidade, eu garanto que eu vou ter uma área aqui maior para ventilação e insolação, porque eu não sei o que o vizinho vai construir na frente futuramente, então eu garanto que eu vou ter menos interferência se eu tiver um recuo maior aqui. Agora, então, eu posso começar meu planejamento. Aqui, nesse lado, pegando a face leste e norte, eu vou colocar os meus dormitórios. Eles vão ocupar uma grande área do terreno, porque serão bastantes dormitórios. Então, colocando aqui, eu sei que eu vou pegar aquele solzinho da manhã. Outra coisa que eu posso colocar já aqui é a área central, que vai ser cozinha, área de estar e jantar. Com eles aqui no centro, eu garanto a face norte, que me permite olhar para a rua e um fácil controle da insolação e ainda conexão com os dormitórios. No lado oeste, aqui eu vou colocar a garagem, lavanderia e a área de festas. A garagem e a lavanderia vão para o pavimento inferior e a área de festas fica aqui. Eu sei que a área de festas não é bom ficar muito quente à tarde, então o que eu preciso fazer? Eu sei que aqui, nesse lado, eu vou ter já uma incidência solar à tarde mais quente. Então, eu preciso, nessa região, colocar alguma forma para ajudar a diminuir esse calor. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou propor algum material de espessura maior e que tenha um atraso térmico maior, ou seja, ele vai me dar mais proteção. Ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o calor que vai bater do sol nessa parede durante a tarde demore mais tempo para entrar dentro da área de festas e diminua o calor então à tarde para mim. Outra estratégia que eu vou usar é colocar no final do terreno aqui a minha piscina. Por quê? Eu sei que aqui eu vou ter a insolação oeste, que vai fazer com que eu tenha a água mais quente durante a tarde. E outra coisa importante é a ventilação. O que acontece? Nessa região o vento passa pelo vizinho, mas a minha própria edificação vai fazer uma barreira. E o vizinho nessa região aqui vai impedir que o vento passe. Então lá na minha piscina eu vou ter sol da tarde e pouco vento. Então, ok. Um fator que eu devo levar em consideração são os dormitórios nesse trecho aqui que vão receber insolação oeste, porque eles são muito grandes. Essa área é grande, então aqui eu vou receber insolação oeste. Eu posso propor várias soluções, mas um exemplo que eu poderia dar aqui é usar vegetação. Eu poderia usar aqui, eu gosto muito de usar as árvores chamadas árvores caducas. Por que essas árvores são chamadas assim? Porque no inverno elas perdem todas as suas folhas e ficam apenas com os galhos. E no verão elas têm todas as suas folhas. Então o que acontece com elas é que durante o verão elas impedem a passagem de sol, fazendo uma sombra no meu edifício. E no inverno, como elas têm só os galhos, o sol passa através e vai atingir o meu edifício. Então, no verão eu vou ter sombra, o edifício mais fresco, e no inverno eu vou ter sol mais quentinho. Uma coisa importante que eu tenho que levar em consideração
é que toda a minha ventilação vem da fachada norte. Então, nessa face aqui, eu quero propor alguma coisa que me permita no verão ter sombreamento para manter abertas essas janelas e ter ventilação. Há inúmeras formas de fazer esse controle. O controle do sol no norte é muito fácil de fazer, porque ele tem uma inclinação bem considerável em relação à terra no verão, e no inverno ele está mais baixinho. Então eu vou propor aqui um brise chamado brise horizontal, porque o que vai acontecer? Eu vou escolher um momento um horário do dia a partir do qual eu não quero mais ter sol no verão. Então, nesse momento, quando ele atingir essa inclinação, o sol não vai mais entrar. Mas nos outros momentos do dia, mais cedo, e no inverno, quando o sol está mais baixinho, até ele atingir aquela altura que eu escolhi, eu vou ter insolação dentro de casa para poder ter mais salubridade e poder ficar mais quentinha no inverno. Agora está concluída a minha análise e eu posso, enfim, começar a fazer o meu projeto. Se você quer saber como cada elemento dessa análise vai virar depois uma solução em projeto, se inscreve aí no canal que no próximo vídeo eu vou mostrar. Até o próximo vídeo.